Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Ângela Costa, mais uma vez com uma dica, com aquilo que pode ser valorado no seu texto com relação ao seu repertório sociocultural. Você já sabe que o repertório sociocultural ele é privilegiado, pontuado na maioria de todos os vestibulares do país. E você já mostra para o seu corretor, para a sua banca, você enriquece o seu texto, você já demonstra que você sabe o quê? Associar repertórios de várias áreas do conhecimento e agregá-lo de forma positiva à sua temática. E hoje eu escolhi uma obra muito polêmica, uma obra que foi um marco na literatura brasileira, que é o Ateneu de Raul Pompeia. Uma obra escrita em 1888 e sobretudo eu digo polêmica, porque é uma obra que traz inúmeras revelações, sobretudo acerca do contexto escolar da época. É considerado uma obra autobiográfica, uma vez que Raul Pompeia vivenciou todas as agruras que ele relata dentro da sua narrativa, ele vivenciou isso de forma pessoal na sua vida. A obra é considerada também um marco no que diz respeito ao crescimento desse menino, Serginho, que entra muito pequeno no internato e aprende de duras e de fáceis poucas formas a adolescer, a crescer, a amadurecer. E as convivências que ele tem dentro do internato, dentro do tão famoso Colégio Ateneu, formaram o adulto Raul Pompeia e formaram o adulto Serginho. Uma obra que é considerado o único livro impressionista da literatura brasileira, e ele faz esse relato do que é psicologicamente crescer dentro do internato, que tem torturas psicológicas, que tem descobertas de relações sociais, pequenas corrupções sociais, corrupções econômicas, vivências. E é uma obra que faz reflexão ali com relação ao psicológico desses meninos que cresceram dentro do Ateneu. E é uma obra de grande valia para a literatura brasileira, sobretudo no que diz respeito à linguagem, essa linguagem impressionista, essa linguagem que vai trazer inúmeras descrições, que é típico do naturalismo. Então vamos lá. É interessante ressaltar que, fazendo parte do realismo, nós vamos ter análise ali psicológica dos personagens. E sendo ali uma obra realista, nós que está entre o realismo e o naturalismo, nós vamos ter análise desse homem psicologicamente em relação, num confronto com o mundo em que ele vive, como ele enfrenta os dissabores, os aprendizados da vida. E sobretudo dentro desse conjunto de jovens, de adolescentes que vivem dentro do internato. O Aristarco, o dono, o diretor do Ateneu, é ali a configuração de tudo que é mal, de tudo que é torturante na vida desses adolescentes. E eles vão ter que saber conviver com tudo aquilo que eles passam sem poder fazer uma denúncia, sem poder ter um grito de liberdade. Eles vão ser ali oprimidos e sufocados. A obra faz parte então desse realismo, dessa análise psicológica e, sobretudo, faz uma reflexão sobre que tipo de pessoas, que tipo de jovens foram formados dentro desse ambiente de opressão. A obra é dividida em 12 capítulos, tem como subtítulo Crônica de Saudades, porque é o relato da infância e do adolescer do autor Raul Pompeia. Então, independente das agruras, do sofrimento, das opressões, é uma crônica de saudades, é uma crônica de reflexões, é uma crônica que vai trazer à luz aquilo que fez parte da infância dele,
a convivência com a mãe, a convivência com o pai, a descoberta das amizades, das verdadeiras amizades, das não amizades, a descoberta do carinho, da dor, da traição, da sexualidade. Então isso faz desse livro, né, uma obra de extrema importância de análise psicológica. Daí, Crônica de Saudades. Linguagem densa, rebuscada e repleta de descrições. Quando nós falamos em linguagem densa, rebuscada e repleta de descrições, estamos rememorando as características da obra naturalista, né, que também tem uma pontinha ali de contribuição na obra do Raul Pompeia, porque para nós leitores vislumbrarmos como era a vivência destes alunos dentro do internato, nos corredores, nos quartos, no refeitório, de como o Ateneu está inerente na vida desses jovens, as descrições são fundamentais para que nós, leitores, tenhamos noção do ambiente em que esses personagens estavam inseridos. Isso faz parte ali das características estruturais dessa obra que relata ali com detalhes o amanhecer, o dia a dia, os momentos de brincadeira, os momentos de tensão dentro do Ateneu. Então a descrição, ela é extremamente necessária. Agora, como que se dá a distribuição destes personagens na obra? A gente sabe que uma obra que relata ali a convivência de alunos dentro de uma escola vai ter muitos personagens, né? E estes personagens, cada um descritos de forma peculiar, de forma densa, de forma intensa, molda o nosso olhar, o olhar do leitor, no que diz respeito ao entendimento de como cada personagem foi importante na vida do Serginho, como cada um, de acordo com a sua personalidade, contribuiu de forma positiva ou negativa da personagem de quem? Do Sérgio adulto. Então existem dois personagens principais nessa obra. É extremamente interessante que você sempre lembre disso. E são questões que podem cair também na sua prova de literatura. Então nós temos o Sérgio, que é o menino que é matriculado pelos pais no famoso internato do Rio de Janeiro, né? Era o costume da época da família tradicional levar seus filhos a estudar nessas grandes instituições com o intuito de quê? O intuito de formar um grande homem. O objetivo era que lá eles tivessem a melhor educação requintada. Aquilo queria formar também não só o caráter dessa criança, mas iria instruí-la profissionalmente para a vida. Então a família de Sérgio decidiu colocá-lo no Ateneu no intuito de fazer o bem para ele, dentro ali dessa normativa, dessa família culta, dessa sociedade abastada da época. O segundo personagem da obra é em si o Colégio Ateneu. O Colégio Ateneu, ele é personificado porque ele faz parte, ele é a vida desses jovens. Esses jovens estão inseridos dentro do Colégio Ateneu e ele é personificado ali, ele faz parte da vivência de todos os momentos, desde de todas as divisões dentro do Ateneu, ele está inserido na vida. Quando se tem lembranças da infância, dos momentos bons, dos momentos ruins, lembra-se do Ateneu. Então o Ateneu está inserido e ele é ali formador, né, de grandes reflexões. O Ateneu é instituição, ele é a vida do Aristarco. O Aristarco vive para manter o Ateneu. Quando o Ateneu é incendiado, destrói-se, né, todo ali o legado histórico e de opressão do Aristarco, e significa a liberdade opressora, a liberdade ao menos psicológica, dos meninos que lá viviam. Então é como se matasse ali, de certa forma, né,
metaforicamente, aquilo que foi o pilar, o basilar da vida de todos os personagens. Então você tem o Sérgio, o menino Serginho, e você tem a instituição, né? O colégio, o Ateneu, que dá nome à narrativa. Agora, como contextualizar a obra? Repertório sociocultural, ele deve ser usado no seu texto de forma eficiente e produtiva. Ele tem que dialogar com a temática solicitada na sua produção. Esse é um dos critérios primordiais que você, vestibulando, tem que ter todo zelo a usar tal repertório. Sobretudo um repertório que tem eixos temáticos muito variados. Cuidado para não errar. Então, uma das temáticas que o livro dialoga, homofobia no ambiente escolar. A descoberta da sexualidade revelou homossexualidade em vários alunos e a homofobia está presente, esse preconceito gerado com relação aos meninos homossexuais. A descoberta dessa homossexualidade, a não aceitação no primeiro momento e depois a aceitação diante de inúmeras descobertas de sinais, e a homofobia dos colegas com os outros em descobrir a homossexualidade do colega. Agora, é claro que você tem que direcionar isso para o ambiente escolar, que é o ambiente da narrativa. Então você tem que ter todo esse cuidado de colocar a obra O Ateneu dentro de um tema que se encaixe, de uma homofobia que está inserida no contexto escolar, como os jovens lidam com a homofobia dentro desse ambiente. Segundo contexto, bullying no ambiente escolar é um dos grandes pilares. Serginho e outros tantos personagens são bulinados, são estereotipados, estigmatizados na obra, um por ser gordinho, um por ser muito rico, outro por não ser não inteligente, por ter esta ou aquela característica física. Então o bullying, ele é um dos grandes pilares de tema que dialogam com a obra. Agora, sempre lembrar de colocar isso dentro desse ambiente escolar. Como surge, como ocorre, quais são as características daqueles que são os opressores e os oprimidos e, sobretudo, como isso reflete na personalidade das pessoas. Ou seja, todos os personagens que estão ali retratados dentro da obra, eles são personagens das escolas de hoje. Cada um com suas características, são jovens adolescentes vivenciando o adolescer e as descobertas. E, sobretudo, ainda passam pelo crivo da aceitação social. Isso é um dos grandes pilares que podem ser dialogados com a obra O Ateneu. Autoritarismo e alienação escolar, como eu já mencionei, Aristarco é o opressor. É a configuração de todo o mal, significa todo o medo ali que os meninos sofriam dentro desse ambiente escolar. E essa alienação escolar, que não está ligada a formar cidadãos, que não está ligada a formar um indivíduo mentalmente ali, que tenha condições para viver as agruras do mundo, ele é muito opressor. Ele ensina não só, ali muitas vezes a que o aluno tem que reprimir determinados sentimentos, mas ele oprime os sentimentos bons. Então existe um autoritarismo, a imposição de determinadas regras, sem perguntar para os alunos qual a opinião deles. E isso pode ser encaixado em várias temáticas hoje, uma vez que a escola está em transição, que se discute autoritarismo dentro do ambiente escolar, esse autoritarismo versus livre-arbítrio ou democracia dentro do ambiente escolar. A mercantilização do ensino. Nós temos um Aristarco totalmente oprimido.
pelo sistema. Ele realmente, ele é oprimido no sentido de que ele veio de uma educação tradicional e ele tenta passar isso para os alunos. Ele foi educado nessa forma de oprimir. Então, a primeiro passo, ele é oprimido, que se torna um grande opressor. E ele mercantiliza essa educação. É uma escola cara, é uma escola onde os alunos são, ali em sua maioria, de um status maior. E se fala muito de zelo, trato, privilégios de acordo com o sobrenome. E isso é um questionamento da atualidade, onde grandes instituições atuais buscam ali alunos de renome, alunos de posses e se dá tratamentos diferenciados. Isso é muito atual. Falar-se da mercantilização do ensino, isso já era falado em 1888 dentro do livro Ateneu. Desigualdades sociais, desigualdades classes sociais. A obra realista por si só, ela já faz isso. Ela fala desse ensino. Ela fala dessa sociedade de classes, classes desiguais, aquele que tem mais direito, mais privilegiado, de acordo com seu status econômico. Dos empregados também, das pessoas que dirigem ali, que ajudam Aristarco ali a organização da escola. Descoberta da sexualidade, porque esses meninos vão passar anos dentro dessa instituição. Então eles vão sair da infância para a adolescência. Então a descoberta, e descoberta de que forma? De forma positiva, negativa, da forma mais branda, da forma mais direta. Como que isso dá? O livro dialoga com essa descoberta. Transição da infância. Serginho transita. Ele chega inocente, puro. Não que ele saia ali totalmente transgredido, transviado, mas ele aprendeu sobre a vida não da melhor forma. Então, dito isso, você consegue trazer ali contextos, temáticas da obra O Ateneu para o seu texto de forma efetiva.